Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu quero falar com vocês nesta manhã sobre a doutrina bíblica da conversão. Conversão. E nós vamos usar a conversão de Paulo como modelo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que se lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiado pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, que ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. A doutrina da conversão. E a conversão de Paulo, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, foi a mais importante da história. O Isby, no seu comentário, ele diz que a conversão de Saulo de Tarso, um dos principais perseguidores dos cristãos, foi possivelmente um dos maiores acontecimentos da igreja depois da vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Paulo, ele era um terrorista religioso. Ele matava em nome de Deus. Então, quando você assiste aqueles fundamentalistas islâmicos pegando um avião e derrubando as torres gêmeas,
Eles acham que estavam fazendo o quê? Um serviço para Deus. Paulo, ele era um terrorista. Ele perseguiu a igreja, ele matou os crentes. Mas um dia, ele foi conquistado. E de perseguidor, ele passou a ser um perseguido. Pense você numa pessoa que você conhece e você vai dizer assim: essa pessoa jamais vai o quê? Se converter. Não tem gente que a gente acha que não vai se converter nunca? Já pensou nisso? Ou só eu penso nessas coisas? Tem gente que vem na igreja todo domingo, mas não se converte. Mas à luz desse texto, e eu queria chamar sua preciosa atenção, porque aqui, quem faz a narrativa é Lucas. E Lucas está descrevendo a conversão de Saulo. Mas depois, no capítulo 22, de 4 a 11 de Atos, Paulo novamente dá um testemunho da sua conversão. E no capítulo 26, de 9 a 18, ele também dá um testemunho. Então, nunca se repetiu na Bíblia testemunho de conversão, somente Paulo. Somente a conversão de Paulo é citada 3 vezes. 3 vezes. Mas vamos lá. A conversão de Paulo, em primeiro lugar, diz o texto, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Paulo, ele era membro do Sinédrio. Vocês se lembram que ele foi testemunha do apedrejamento de Estevão. E ele tinha zelo, mas não tinha o quê? Entendimento. Romanos, capítulo 10. E ele perseguia os cristãos, os discípulos de Jesus, achando que estava fazendo algo de bom. Mas diz o texto que ele, no versículo 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Primeira lição que nós aprendemos no texto é que na conversão não é o homem que vai a Deus, é Deus que vem ao encontro do homem. Não foi você que se converteu, você foi o quê? Convertido pelo Senhor. Tem muita gente que tem dificuldade para entender isso. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não existe caminho do homem para Deus, só existe caminho de Deus para o homem. Gálatas, capítulo 1, 15 e 16, Paulo vai dizer lá, veja lá o que ele diz, por favor. Gálatas, capítulo 1, versos 15 e 16. Vamos ler juntos? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detência, não consultei carne e sangue. A doutrina base da conversão é a doutrina da eleição.
Então, antes de você ser salvo, você foi o quê? Eleito por Deus. Você foi eleito antes da fundação do mundo. Pastor, eu não acredito na questão da eleição. Eu acho injusto. Porque Deus escolheu um, não escolheu o outro. Você vai ter o PROCON celestial, você vai lá, né? E entra com o que Deus salvou e não salvou outros. Mas todo aquele que foi escolhido por Deus para ser salvo, no tempo de Deus, aprove a ele revelar a mim. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Essa conversão de Saulo mostra que a experiência de conversão de cada um de nós aqui, cada um tem uma experiência o quê? Diferente. Eu, para me converter, não caí no cavalo. Nem em cavalo eu ando. Se você for olhar na Bíblia, você vai ver, Deus passa na coletoria, olha para Levi e diz: siga-me. E ele, abandonando tudo, seguiu. Zaqueu, para se converter, subiu numa árvore. E Jesus disse: desce depressa, porque me convém hoje ficar na tua casa. Não foi Zaqueu que viu Jesus, foi Jesus que viu Zaqueu. Então, gente, observe nesse texto que Paulo declara que a sua conversão foi realizada pela graça e por intermédio de Jesus. Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. O que diz esse texto? Se der para colocar, vamos lá. Filipenses 3:12. Eu fui conquistado por Cristo Jesus. Eu fui conquistado. Eu fui chamado. E esse chamado de Deus, ele é irresistível. Veja no texto que quando ele cai, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu o quê? Persegues. Porque quem persegue a igreja, persegue a Jesus. Grave isso. Jesus se identifica com a igreja. Ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo. Então, quando a gente faz mal à igreja, nós estamos fazendo mal a Cristo. E Paulo, então, ele matava em nome de Deus, com autorização do sumo sacerdote judaico, como um perseguidor implacável. Mas ele tinha sido escolhido. Eu queria tirar aqui 3 detalhes importantes. Primeiro, ele viu uma luz. Preste atenção, gente. Deus é luz e habita na luz. Diz o texto que subitamente Jesus se revela a Saulo, quase ao meio-dia, por meio de uma grande luz do céu. Uma visão o quê? Celestial. Os homens que estavam com ele também viram a luz e caíram por terra. Mas somente Saulo foi o quê? Convertido. Os outros não foram, só Saulo. Eu acho interessante porque Jesus
Sabia o nome de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me seguem. E ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então preste atenção. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu na cruz para possibilitar a nossa salvação. Ele morreu na cruz para efetivar a nossa salvação. Ele sabia por quem Ele estava o quê? Morrendo. Então, Deus escolhe e relaciona os nossos nomes no livro da vida. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Jesus pega esse livro e sobe ao Calvário e morre para salvar os que estão no livro da vida. O Espírito Santo é quem produz o que? A conversão. Deus escolhe, o Filho redime e o Espírito Santo o que? Converte. Necessário vos é nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, não se ouve a sua voz, não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Vocês estão entendendo ou não? Eu estou dizendo aqui? Isso é o beabá, né? É bonito. Ele viu uma luz. Segundo, ele caiu por terra. Ou seja, ele foi derrubado pelo encontro pessoal com Jesus. Ele estava onde? No chão. Ou seja, alguém para se converter precisa ser o quê? Quebrantado. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos convence da justiça que há em Cristo. É o Espírito Santo que nos convence do juízo o quê? Final. Mas é necessário passar por um processo de humilhação. E o que é que nos humilha, irmãos? É a graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. A salvação é imerecida. É um ato de Deus. E para nos converter, Ele nos derruba. Ele nos joga no chão. Ele mostra que eu, por mim mesmo, não posso resolver o meu problema espiritual. Eu estou perdido. Eu gosto da citação do príncipe. O príncipe, comentando lá em Atos, ele diz assim: o touro furioso, selvagem, indomável, estava subjugado. Aquele que prendia estava preso. Aquele que encerrava na prisão estava dominado. Aquele que se achava detentor de todo o poder para perseguir estava prostrado no chão, impotente. O Senhor quebrou todas as suas resistências. É assim que Deus faz. Ele viu uma luz, ele caiu por terra, mas disse que ele ouviu o quê? Uma voz. Saulo, Saulo, por quê? Me persegue. Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, eu acho aqui uma coisa linda. Porque ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou a quem o Filho o quiser revelar.
Ele o viu. E Paulo ficou sabendo naquele momento que o Jesus que foi morto em Jerusalém está vivo e reina para sempre. Irmãos, cristianismo não é um conjunto de doutrinas. Cristianismo é uma experiência pessoal e viva com Cristo vivo. Cristianismo é um relacionamento, não é um código de leis. Você é salvo porque você está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há contra você, porque você está em Cristo. Diz amém aí, meu irmão. Ele descobriu também que quem persegue a igreja persegue o próprio Jesus. Ele pensava que estava servindo a Deus, mas ele estava perseguindo o Messias prometido. Ele descobriu que Deus tinha um plano para a sua vida. Ele vai ser pregador do Evangelho. Amém? Diz o texto, não sei se você já viu esse versículo 7, 9 e 7. Silêncio sepulcral. Só quem ouviu a voz foi quem? Paulo. Então, você vem para o culto e Jesus fala com você. Por isso que você tem que vir para o culto. Cristo se manifesta no meio do seu povo. Amém? Cristo é visto na igreja. Nós somos o sal da terra e a luz o quê? Do mundo. Diz o texto que os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo o quê? Ninguém. Deus fala com a gente pessoalmente. Agora, irmãos, os olhos físicos estavam fechados, mas seus olhos espirituais foram abertos. Paulo ficou cego temporariamente e foi levado pela mão até a cidade de Damasco. Esteve ali 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então essa é a experiência de quem? De Paulo. Veja o que ele diz, por favor, lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. Versículo 12 em diante. Paulo diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas o quê? Obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Eu fui dar uma aula aqui, alguns anos atrás, para um grupo de irmãos que iam fazer o batismo na profissão de fé. E eu comecei a falar
E a irmã começou a chorar na minha frente, uma irmã. Eu disse, a aula está tão ruim que você está chorando, é por causa da aula. Ela disse, não, pastor, eu queria saber se Deus vai me perdoar, porque eu passei 20 anos da minha vida ensinando o falso evangelho. Põe na minha conta, meu irmão, porque você fez isso no tempo da ignorância. Da ignorância. E as pessoas que eu, ensinei, será que elas vão ser salvas? Isso não é departamento seu. A Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, chamado é o departamento de vendas. A gente sai pregando o evangelho a toda criatura. Mas quem converte mesmo, é decisão lá de cima. Lá de cima. Paulo diz no versículo 14, 1 Timóteo, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? O principal. Por que ele diz que ele é o principal dos pecadores? Porque ele perseguiu a igreja. Ele perseguiu a Cristo. Vocês estão entendendo a aula ou não? Tá ruim demais? Ou está dando para ir? Agora vamos pegar o seguinte: quais são as evidências que Paulo se converteu mesmo? Quem já fez essa pergunta aqui na igreja? Será que essa pessoa é crente mesmo? Tem umas tranqueiras aqui, você fala, será que esse cara nasceu de novo mesmo? Quais são as evidências? E o texto vai nos revelar. Primeira evidência é que Paulo passou a fazer parte da família de Deus. Paulo, que perseguia a igreja, agora faz parte dela. Deus instrui Ananias. Veja aí versos 10 e 11. Eu acho isso aqui lindo. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. Aqui é o WhatsApp, né? Divino. E na casa de Judas procura a Saulo, por Saulo apelidado de Tarso, pois ele está o quê? Ora. Ananias falou: não vou não. Vou não. Esse Saulo é perigosíssimo. Outro dia uma pessoa me perguntou: pastor Arival, por que tem tanta conversão nos presídios hoje? Eu falei: primeiro porque o evangelho está sendo pregado nos presídios. E o cara, pastor, passou a vida toda fazendo errado, e agora ele diz que agora é crente, é uma nova criatura. Eu falei: é desse jeito, filho. O ladrão na cruz se arrependeu e Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não salvaria algumas pessoas. Tem umas aqui que eu queria que fosse para o inferno mesmo. Mas Deus salva. E diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É interessante, irmãos. Outro dia eu estava pensando, falei: se eu, Arival, tivesse acesso ao livro da vida, eu não gastava tempo pregando para quem não é salvo.
Ia ser salvo. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele tem um livro da vida, mas Ele não deu cópia para ninguém. Ele disse que o livro, que o nosso nome está escrito no livro da vida nos céus. Ninguém tem acesso. Aí Ele disse para mim: ide por todo mundo e pregar o evangelho o quê? A toda criatura. Nós pregamos a todos, mas quem chama, quem salva é Jesus. Tem um pessoal, meu irmão, tenho uma dificuldade. Esse negócio hoje de dizer que é crente, mas é desigrejado. Isso é uma idiotice tão grande, teológica. Eu acho lindo veja que Ananias foi lá encontrar a Paulo. Agora ele passa a fazer parte da família da fé, da família de Deus. Todo recém-nascido espiritual precisa ser recebido, acolhido, cuidado pelos membros da família da fé. Ananias argumentou com Deus sobre o passado de Saulo e como ele perseguia a igreja. Mas Deus insiste com Ananias, mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre eles as mãos. Veja que coisa linda, irmãos. Ele é chamado de irmão. Ananias chama Paulo de irmão. Veja bem, nós precisamos da igreja. Se a gente não precisasse da igreja, Cristo não teria criado a igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Que igreja é ela? É a família da fé. São nós, o povo. Não é a igreja presbiteriana, a Assembleia de Deus, não é uma denominação, não é uma instituição, é uma família. Ele diz: não vos deixarei órfãos. Não existe crente que é órfão, porque nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então esse negócio de dizer que é crente, mas não precisa da igreja, você não é crente não, filho. E a igreja é uma beleza, porque tem crente diferente, né? A unidade na diversidade. Eu olho daqui de cima, tem cor de cabelo diferente, né? Tem pele diferente, tem cabelo diferente, tem volume diferente. Tem gente que é capela, tem gente que é tabernáculo do Espírito Santo, né? Mas é só assim. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tudo no mundo está piorando, somente a igreja de Cristo está melhorando. Tem defeito? A igreja visível tem, mas foi Deus que inventou esse negócio
da gente fazer parte da família da fé. Então, a primeira evidência de alguém que é convertido é que ele passa a fazer parte da família de Deus. Segunda evidência, Deus diz para Ananias ir até Saulo, pois ele está o quê? Orando. Irmãos, a oração é o oxigênio espiritual do crente. O crente que não ora não está vivo, é um defunto espiritual. E Paulo, ele começa a orar no dia da conversão dele, e ele vai dizer lá em Tessalonicenses: orai sem cessar. Ele ora, ele pede oração por ele. A vida de Paulo passa a ser uma vida de oração. Nós presbiterianos não temos cultura de vida de oração. Nós pastores no seminário, nós não somos obrigados a orar. Lá na Coreia, o seminarista que não vai para o culto da madrugada de oração, ele não se forma. Teologia, conhecimento teológico sem oração gera vaidade e soberba. Nós os reformados, nós os deformados. Porque a nossa fé, ela está fundamentada não é na fé reformada, é em Cristo Jesus. Nós sim, somos frutos de um movimento de reforma histórico, mas nós somos crentes por causa de Cristo, não é por causa da reforma. Não põe João Calvino no lugar de Jesus Cristo, é JC, mas é diferente. Então, primeira evidência de uma pessoa convertida é que ela passa a fazer parte da família de Deus. Segundo, ela se torna uma pessoa de oração. Irmãos, oração não é obrigação, é privilégio. Você, quando ora, a sua oração vai para a sala do trono, onde todas as decisões que acontecem na terra são determinadas pelo trono. Amém? Você tem acesso, por meio de Jesus Cristo, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Terceira evidência, versículo 17. Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: irmão Saulo, o Senhor me enviou. Irmão Saulo, agora é irmão, não é terrorista mais. Irmão Saulo, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques o quê? Cheio do Espírito Santo. Então a terceira evidência de alguém que é verdadeiramente convertido é que ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Jesus disse: o Espírito que o mundo não pode receber. Não quer, não quer, não pode. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E nós, no nosso caráter, é mudado pela transformação, pelo poder do Espírito Santo. Qualquer virtude que você tiver como cristão é fruto da presença do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala das obras da carne, mas fala do fruto do Espírito. Então o fruto, para se tornar um fruto maduro, ele começa uma flor. Depois aquela flor se torna um fruto.
Aí quando você está assim, mais cheio do Espírito Santo, aí você morre. Vai para o céu. Mas é o Espírito que está trabalhando na nossa vida. Nós estamos sendo conformados à imagem de Jesus. Primeiro Coríntios 6,19. O que diz lá? 1 Coríntios 6,19. O Espírito que converteu você passa a habitar definitivamente em você, e agora você passa a ser templo do Espírito Santo. O que diz 1 Coríntios 6,19? O que diz? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo dentro de nós é o penhor, é a garantia, é o selo de que aquele que começou a boa obra em nós, na conversão, há de concretizá-la na glorificação. A vida cristã é vida no Espírito. Quarta evidência, versículo 18. A seguir, levantou-se e foi o quê? Batizado. Pergunta para os batistas assembleanos: foi por imersão ou por aspersão? Hein? Porque não mergulhou. Na casa não tinha rio, não tinha caixa de água da Forte Leve, não tinha. Diz que ele levantou-se e foi o quê? Batizado. Presbiteriano. Presbiterianíssimo. Porque tem um povo aí que fica brigando com a gente no Instagram. Ai, não entende o batismo infantil, não entende a doutrina da aliança. Por que vocês batizam crianças? Por que vocês batizam por aspersão? Se você pegar essa palavra aspersão, você vai descobrir que ela aparece mais na Bíblia do que a palavra batismo, que é imergir. Mas batismo não é só imergir. Lá em Marcos capítulo 7, havia uma tradição que antes de comer se lavava o quê? As mãos. E o lavar era pegar a jarra d'água e despejar de cima para baixo. Batismo. Não vamos brigar por isso não, né? Mas diz que ele foi batizado. Só existem 2 sacramentos estabelecidos por Deus: o batismo e a ceia do Senhor. Quem é de origem católica sabe que a gente tinha 7 sacramentos. Até casamento é sacramento na igreja católica. Mas o batismo é o rito de passagem. Você faz somente uma vez. A ceia não. Todas as vezes em que comerdes e beberdes em memória de mim. Pode ser o quê? Repetida até Jesus o quê? Voltar. Quinta evidência. Verso 19. 9:19. O que é que diz? E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com o quê? Os discípulos. Paulo, ao invés de perseguir agora os discípulos, ele passa a congregar. Eu acho isso tão bonito. Todo convertido deve permanecer e perseverar na comunhão
com os irmãos. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. Vamos pegar 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Diz assim: porque assim como o corpo, versículo 12, é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 13, o que diz? Pois em um só Espírito todos nós fomos o quê? Batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos os foi dado beber de um só Espírito. Então, quando a gente é convertido, a gente é inserido no corpo. A gente passa a fazer parte do corpo de Cristo. E o pé não pode dizer para a orelha: eu não preciso de você. Certo? Para que serve apêndice? Eu não sei. Mas está no corpo. Serve pelo menos para você fazer uma cirurgia de vez em quando. Descobrir que está vivo. E, se você observar aí, no corpo tem órgãos: coração, o cérebro, o fígado, o rim. E tem o dedo mindinho. Para que serve o dedo mindinho? Para coçar o ouvido. Ó. Mas serve. Então eu não posso dizer: eu não preciso de você. Você precisa de mim, eu preciso de você. Nós somos o quê? Um corpo, uma família. Alegrei-me quando me disseram: vamos o quê? À casa do Senhor. Hebreus 10, 25. O que diz aí? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vamos ler? Estou ficando careca mesmo. Hebreus, mas não vou fazer implante não, tá? Vamos ler ali? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes passamos a demonstração, e tanto mais quanto vedes que o dia o quê? Se aproxima. Quer dizer, tem alguns, não são todos, alguns tem um costume de não o quê? Congregar. Mas ele diz: não deixemos de congregar. É um mandamento. Sexta evidência, versos 20 a 22. Veja lá, Atos 9, 20, 22. Diz aí, versículo 20: logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o quê? O Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Eu acho isso aqui uma coisa linda demais. Irmãos, não tem como você ser crente sem servir ao Senhor. Paulo passou a servir ao Senhor, a pregar, a testemunhar. Esse ano é o ano da colheita. Nós vamos dobrar. Nós estamos com 4.800 membros aqui na sede. Se cada um aqui ganhar um, a gente vai chegar no final do ano com 9.600, né? Você tem que ganhar alguém para Jesus. Você não pode ir para o céu sozinho, filho. Você tem que ganhar alguém para Jesus. Paulo nem fez a classe de catecúmenos.
essência da fé. Porque Paulo, ele era um sujeito que conhecia as Escrituras. E ele agora vai pregar. A quem? A Jesus. Ele vai mostrar, a partir dos textos do Antigo Testamento, que não tinha ainda, que aquele Messias prometido, de Isaías capítulo 61, de Isaías 53, é Jesus. É Jesus. Então quem conhece a Jesus, passa a servir a Jesus. Diz o texto que ele pregava, afirmando que este é o Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus. Observe aí no texto, ele passou a servir de imediato, logo pregava. Ele passou a servir de acordo com o seu chamado, porque no verso 15, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Irmãos, que coisa linda. O dia mais importante da sua vida não é o dia que você nasce, é o dia que você descobre por que você é o quê? Nasceu. Paulo descobriu que ele foi consagrado por Deus antes de nascer para ser pregador do Evangelho. Ele vai dizer: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Tem crente que não sabe o que é crente, mas Paulo descobriu no dia da sua conversão qual seria o seu ministério. Sétima evidência, para encerrar. Versos 24 e 25. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o que? O matarem. Você é crente? Você passa a ser agora o quê? Perseguido pelo mundo. Paulo, de perseguidor, passou a ser o quê? Perseguido. Eu acho isso uma coisa muito interessante, porque ele vai testemunhar isso. Ele vai dizer perante o rei Agripa que ele não foi desobediente à visão celestial. Ele passou a ser um pregador do Evangelho. Tito capítulo 1, versículo 1. O que diz lá? Tito capítulo 1, versículo 1. O que diz, irmãos? Paulo, servo de Deus e apóstolo para promover a fé que é dos eleitos. Então ele diz que ele é um promotor da fé que pertence aos eleitos. Então Paulo, ele era calvinista, né? Cria na doutrina da eleição. Veja, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. 2 Timóteo 2:10. O que diz aí? Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a que está em Cristo Jesus com eterna glória. Eu suporto tudo por causa de quem, gente? Dos eleitos. Para que esses eleitos obtenham o quê? A salvação que está onde? Em Cristo Jesus. Então ele prega para promover a fé que pertence aos eleitos de Deus. Acabou. 10:25.
Nem mesmo os apóstolos acreditavam na conversão de Saulo. Mas Barnabé o acolheu e o levou aos apóstolos em Jerusalém. E ali ele pregava ousadamente. E ele recebeu a destra dos apóstolos. A conversão de Saulo é de fato um dos maiores acontecimentos da igreja primitiva. O que a conversão de Paulo nos ensina de forma prática? Primeiro, não existe pessoa tão incrédula e má que Deus não possa o quê? Salvar. Aos olhos humanos, ninguém cria que Paulo poderia se tornar um cristão. Aos olhos de Deus, ele já era um vaso o quê? Eleito. Eleito. Segunda lição prática: não desista de orar pela conversão de pessoas. Ore pelo Xandão, para ele se converter. Ore pelas autoridades o quê? Constituído, tem que orar. Dá vontade de orar? Não, mas a Bíblia diz que a gente tem que orar. Avalie a sua conversão, utilizando a experiência de Paulo. Quais são as evidências na sua vida de que você é uma pessoa convertida? Faz um check-up da alma aí, tá? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vocês entenderam? Tá bom. Vocês vão ficar para o culto das 11? Quem é que vai ficar para o culto das 11 aqui? Graças a Deus. Vamos orar?